João capítulo 1, diz assim: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus, ele era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria começar falando sobre uma coisa que toda pessoa que confessa uma fé tem que viver. Viver segundo a palavra de Deus. Viver segundo os ensinamentos do Senhor. Quando Deus fez o homem, Deus fez ele e Deus teve um diálogo com o homem. Deus disse a ele assim: olha, tu comerás de qualquer fruta que está no jardim, menos aquela da árvore que está no meio do jardim. Tu não tocarás nem comerás ela. Ou seja, Deus deu a ele uma ordem. Deus proibiu ele de comer uma árvore. Se ele come daquela fruta, ele disse assim: certamente morrerás. Quando a gente está vivo, nós estamos vivendo aonde? Nós estamos enxergando, não estamos enxergando? Estamos enxergando, estamos vendo, estamos respirando. E quando a gente morre, a gente se apaga, não é isso? Vai para a escuridão. Quando a gente dorme, fecha os olhos, fica tudo escuro. Ou seja, enquanto eu estiver vivo, eu estou na luz. Mas quando eu morro, eu vou para a escuridão. Me apago. É como se acende a luz e apaga a luz. Deus disse a ele: se tu comer dessa árvore, certamente morrerás, ou seja, vai ficar apagado. E quando Deus fez o homem sua imagem e semelhança, ou seja, igualmente a ele. Deus faz um ser do pó da terra, e depois Deus pega e sopra nele o seu espírito. Deus tira de dentro dele e coloca no homem, parte dele. E a condição do homem permanecer parte dele era obedecer a sua palavra. A desobediência fez o homem sair da condição de filho para ser criatura. E aí, nós vamos entender o que João disse, que no princípio ele era a palavra, o verbo. No princípio, antes da criação do mundo, Jesus já existia. Tudo que foi criado no universo foi através do Cristo. Cristo é a palavra. E quando nós não temos a palavra, nós não temos Cristo. Quando nós não vivemos na palavra, não vivemos Cristo. Quando nós não obedecemos a palavra, nós não obedecemos a Cristo. E quando nós não andamos com Cristo, estamos mortos. Estamos cegos na escuridão. Porque Ele é a luz do mundo. Ele trouxe a luz para todas as pessoas, versículo 4. Olha, a palavra era a fonte da vida. Fonte da onde? Da vida, ou seja, sem a palavra não havia vida. Sem a palavra não há vida. Somos mortos. Paulo vai dizer, antigamente, quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ou seja, na cegueira espiritual, porque por não conhecer a Cristo, ou seja, não conhecer a palavra. Quem não conhece a palavra não conhece a Cristo, e quem não conhece a Cristo vive na escuridão. A escuridão da vida, que produz a tristeza na alma, que produz os problemas, que produz a errância diária. Quando nós vivemos na palavra, nós enxergamos, porque ela é a luz que produz a vida, que produz vida na gente. E quando está se falando de vida, não é essa vida que nós temos, que respiramos. Não, é a vida espiritual. O espírito não pode
ser morto. Nós não podemos deixar o Espírito se apagar, porque o Espírito se alimenta da palavra, porque o Espírito precisa da palavra para ter fé. Precisamos ser cheios, e para ser cheios precisamos obedecer a palavra. E aí diz assim, versículo 5: a luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Vem cá, quando você acende uma luz, quem é que domina quem? A escuridão domina a luz ou a luz domina a escuridão? A luz domina a escuridão. Quando falta a luz é um apagão, é um caos no lugar onde apaga a luz, onde não tem luz. Ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe o que fazer. Sai todo mundo no tato, tropeçando, trupicando. Por quê? Porque falta iluminação no caminho. O Salmo 105 vai dizer, 119 verso 105 vai dizer: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, e é luz para iluminar o meu caminho. Ou seja, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Sem a palavra de Deus, nós não sabemos para onde vamos. Nós não sabemos aonde vamos chegar. Nós não sabemos que direção andar. Nós não sabemos como fazer, o que fazer. Nada pode ser feito sem a palavra. Ou seja, nada pode ser feito sem Cristo. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem a palavra de Deus, que é Jesus, nada podemos fazer. E isso tem acabado com as pessoas. Por quê? Porque sem a palavra não há libertação. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Ou seja, conhecereis a palavra de Deus e ela vai libertar você. Libertar do quê, pastor? De todas as coisas que nos aprisionam, seja qual for, da depressão ao vício. Qualquer coisa que nos aprisiona só pode ser liberto através da palavra. Ou seja, o nosso alvará de soltura é a palavra de Deus, é o que está escrito. Não é o que o profeta abre a boca e fala, não é o que as pessoas dizem, não é o que pensamos, não, é o que está escrito que vale. O que vale é o que está no papel. Sem o que está escrito, nós não somos nada. Se você for, vamos fazer uma conjectura aqui. Se você tiver um veículo, você tem uma habilitação para você dirigir. Quando o guarda lhe para numa blitz, ele pede a você documento do veículo e habilitação. Se você não tem, você não está apto. Ah, mas está em casa, não está aqui. Estou sem. Você está descumprindo a lei, você está errado. Você precisa do que está escrito. O guarda: ah, mas eu sei de quem é. Ah, eu vou ligar. Não, eu quero o documento, eu quero ver no papel, eu quero olhar para o papel. Porque vale o que está escrito. Vale o que está escrito. Está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Está escrito que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Ou seja, o diabo é causador de todos os problemas da nossa vida, mas quem é o antídoto contra o diabo? Quem é a vacina? A palavra de Deus, Jesus. Porque ele é mentiroso, o pai da mentira, mas a verdade, quando chega, a mentira sai. Quando a mentira está prevalecendo e a verdade aparece, então, na mesma hora, o mentiroso é envergonhado, o enganador é revelado. Quando Jesus chega, as trevas saem. Quando Jesus aparece, a mentira cai por terra. Quando Jesus aparece, as prisões quebram os grilhões, abrem as celas e dá soltura àqueles que estão presos. Jesus, ele mesmo citou a passagem de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para proclamar liberdade aos cativos. E disse também que também para pregoar o dia aceitável do Senhor. Gente, a gente precisa entender que sem Jesus, sem a palavra, a igreja é morta, a igreja é fraca, a igreja é fria, a igreja é decadente, a igreja é escravizada pelo mal.
As pessoas, elas são escravas do vício porque não conhecem Jesus. As pessoas são escravas do ódio porque não conhecem Jesus. As pessoas são escravas da inveja porque não conhecem Jesus. As pessoas são escravas dos demônios porque não conhecem Jesus. Muitas pessoas nunca se libertaram do mal que há dentro dela porque elas não conseguiram encontrar Cristo. Ou seja, a luz de Deus não apareceu na vida dela. Ela não tem a lâmpada para guiar. Ela não tem. Porque, olha, antes que tudo fosse feito, Ele já existia. Antes que você e eu nascesse, Jesus já tinha uma existência eterna. A palavra de Deus não apareceu, melhor dizendo, há 3.500 anos atrás, não. A palavra de Deus foi impressa, foi colocada numa tábua, num papel, numa pedra, há 3.500 anos atrás, mas ela já existia muito antes. A lei de Deus não vem da lei de Moisés, a lei de Deus vem da palavra lá em Adão, no começo, no princípio, antes de Adão, melhor dizendo, quando ele disse, haja luz e houve luz. Quando ele disse que, olha, faça firmamento e houve firmamento. A palavra de Deus é a única coisa que pode produzir a luz para a nossa vida, que pode produzir vida para a gente. Eu só estou aqui por causa da palavra, você só está aqui por causa da palavra. E nós não podemos viver hoje segundo a palavra que sai da boca do homem, mas segundo a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia, ela no papel, é um livro. Aqui, ó, é um livro. Mas quando você lê a Bíblia e coloca no seu coração, ela se torna Cristo dentro de você. Ela sai da impressão e se torna real dentro de você. E quando ela está dentro de você, ela te transforma, ela te conduz. Ela é a lâmpada que ilumina os teus caminhos. Ela te dá sabedoria, entendimento para resolver todas as questões da sua vida. Ela te dá discernimento de todas as coisas. Com ela você não tem medo. Com ela não há dor. Com ela não há sofrimento. Mesmo que as coisas aconteçam, você está dizendo, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Por quê? Porque para você, tanto fez, tanto faz. Porque Deus não está, olha, no seu exterior, está dentro de você. A palavra precisa viver dentro de você e não ao seu redor. Ela precisa estar no seu coração. Jesus disse assim: aquele que ouve a minha palavra e as guarda, ou seja, a pratica, é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Você sabe o que é rocha? Rocha é pedra. Imagine você construindo a sua casa em cima de uma rocha, de uma pedra grande. O vento pode levar a pedra? Consegue levar? A enchente consegue levar um lajedo? Consegue arrancar ela e levar um lajedo? Dificilmente. Ela pode até tremer, abalar, mas para levar não vai. É como você faz. Você, quando constrói, edifica a sua casa em cima de uma pedra grande e forte, o vento vai soprar, as enchentes virão, mas ela não vai cair. A rocha que a Bíblia fala é Cristo. Cristo é a palavra, Cristo é a luz, Cristo é a transformação. E é através dela que nós iremos vencer os males que nos afrontam. Você sabe por que metade da igreja hoje, eu vou dizer metade, você bonzinho, não é liberta? Porque não pratica a palavra. Não ouve a palavra. Não guarda a palavra. Eu comecei a abrir o culto em Apocalipse, dizendo: bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que lê, que ouve e pratica, porque o tempo está próximo. Quando a gente vai para a igreja bater tambor, a gente consegue ouvir a palavra? Não ouve. O tambor não vai salvar você. A revelação, o Deus me disse, não vai salvar você. Por quê? Porque o profeta,
é homem, e homem mente. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus fala uma coisa, Ele cumpre, Ele faz, Ele não deixa voltar vazia, porque a palavra dele é fonte de vida. O homem não faz isso. Quantas pessoas você conheceu que profetizou e hoje não estão mais na presença? Estão envergonhando o Evangelho. Quantas pessoas pregaram Cristo e não estão vivendo mais Cristo? Porque são homens. Homem é falho, Jesus não. Jesus, a palavra de Deus passará o céu e a terra, mas ela não passará. Agora abre aí João 8:12. João 8:12. Hoje eu vou acabar cedo, viu? A gente vai louvar e vai para casa. Olha o que diz João 8:12. Glória a Deus. Amém? Encontraram? De novo Jesus começou a falar com eles e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão. Quem me segue nunca andará na escuridão. A palavra nunca é nunca mesmo. Ou seja, Jesus é a luz do mundo, e quem segue Jesus nunca andará em trevas. Ou seja, nunca andará apagado, morto. Nunca andará vazio. Sempre estará com vida em abundância. E diz assim: mas terá a luz da vida. Mas terá a luz da vida. Olha para aqui. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Quem é a luz da vida? Tá vendo? Quem segue a luz terá a luz. Ele está dizendo que terá a luz ao redor ou terá dentro? Dentro, porque Jesus disse assim, os discípulos dele, os que seguiam ele: vós sois luz do mundo, vós sois sal. Então, não é mais por fora, não é mais iluminado, agora ele se torna luz, porque Cristo sai, olha, de fora e vem para dentro. E quando Cristo está dentro, sai iluminado. Quer ver um exemplo? Moisés sobe no Monte Sinai e lá está conversando com Deus. Como é que Moisés desce? Transfigurado. A luz era tanto, o brilho era tanto que as pessoas não conseguiam olhar para Moisés. A glória de Deus estava sobre ele. É assim que as pessoas cheias do Espírito Santo, cheias da palavra de Deus, cheias de Jesus, é vista. As pessoas olham e vê algo diferente. As pessoas olham e vê a luz resplandecendo na gente. Vê o testemunho, a mudança de vida, vê o caráter mudado. Vê a pessoa assim, olha e diz assim: rapaz, aquela pessoa é tão gente boa, aquela pessoa é tão... que pessoa diferente. Há uma coisa diferente ali. Tem alguma coisa ali que me chamou a atenção. É a palavra de Deus dentro de você. Não é da boca para fora. Sabe por quê? A boca fala que o coração está cheio. Se está cheio de Jesus, fala o quê? Sobre Jesus. E ele conclui dizendo assim: os fariseus disseram a Jesus: agora você está falando a favor de você mesmo? Por isso é que você diz, não tem valor. O que você diz não tem valor. Jesus respondeu: embora eu esteja falando a favor de mim mesmo, o que eu digo tem valor porque é verdade, pois eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde eu vou. Vocês julgam de modo puramente humano, mas eu não julgo ninguém. E se eu julgar, o meu julgamento
é verdadeiro, porque não julgo sozinho, pois o Pai que me enviou está comigo. Na lei de vocês, na lei de quem? Deles. Na lei de vocês está escrito que quando duas testemunhas concordam, o que quer dizer é verdade, eu dou testemunho a respeito de mim mesmo. O Pai que me enviou também é testemunha a meu respeito. Jesus foi enviado de Deus para tirar os pecados das pessoas. E quando o pecado sai, não andamos mais em treva. Quando o pecado sai, não andamos mais na escuridão. Quando o pecado sai, nós voltamos ao estado de Adão. Por um só homem entrou o pecado. E o pecado produziu o quê? A morte. A morte é a escuridão. Mas Jesus trouxe vida. Um só homem trouxe a vida. Ou seja, quando trouxe a vida, trouxe a luz. Voltamos a enxergar de novo, porque tudo se tornou claro. É a lâmpada para os pés, é a luz para o caminho. E aí, Hebreus capítulo 1, para a gente terminar. Hebreus capítulo 1. Carta aos Hebreus. Capítulo 1. Olha como era. Jesus disse: a lei de vocês, lá em João. Aí diz assim em Hebreus capítulo 1: antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nestes últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o universo. Não é isso que está escrito lá em João 1? Que todas as coisas só foi feita por causa dele? E diz assim no versículo 3: o Filho brilha com o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua... com o quê? Com a sua palavra... o que aí? Poderosa. Ele sustenta com o quê? O universo com sua palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, ao lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Antes, Deus falava através dos profetas. Mas hoje, Deus falou com a gente e fala com a gente através do Filho. Quem é o Filho? Jesus. E Jesus é o quê? A palavra. Aqui. Quem anda na palavra, anda na luz. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o quê? Se você praticar a palavra, você vai ser salvo. Você não vai tropeçar, você não vai errar. Sabe por que as pessoas têm feito casamentos errados? Sabe por que as pessoas têm sofrido? Sabe por que as pessoas têm tomado decisões erradas, ido para lugares errados, congregando em igrejas erradas? Sabe por quê? Porque não lê a palavra, não ouve a palavra e nem pratica a palavra. Ou seja, não lê Jesus, não ouve Jesus e nem vive Jesus. Porque se viver, como Paulo disse, viver para mim é Cristo. Ou seja, viver para mim é a palavra, é o verbo. Ele fala: antigamente Deus falou aos pais pelos profetas e de muitas maneiras, mas hoje nos falou através de quem? Do Filho. Jesus é o Filho de Deus, é a luz do mundo. Jesus é a fonte de vida, é a palavra. E quando nós praticamos a palavra, nós não erramos. Quando nós praticamos a palavra, somos edificados. Quando nós praticamos a palavra, não desviamos.
quando nós praticamos a palavra de Deus, não pecamos. Quando nós praticamos a palavra, nós temos certeza da salvação. Nós sabemos para onde estamos indo, porque a lâmpada para os pés da gente é luz para o caminho. Jesus é a nossa luz, é o nosso farol, é o nosso guia, é o nosso alvo. É a palavra de Deus que nos conduz até o céu. É a palavra de Deus que nos conduz até a felicidade. É a palavra de Deus que nos conduz para uma vida perfeita. É a palavra de Deus que nos leva para o paraíso. A palavra de Deus, e não os jargões pregados, e não os disse-me-disse nos altares. Nós não podemos viver da palavra do homem. Ah, pastor, mas o senhor está pregando lá. Não é a palavra do homem? Eu estou simplesmente lendo para você o que está escrito. Uma coisa é você ler a palavra de Deus na íntegra e ensinar a igreja, outra coisa é você fechar o olho e dizer: Deus está me dizendo aqui. Um bocado de gente vai pagar caro, um bocado de gente vai cair no lago de fogo, junto com o enganador, o Satanás, porque tem levado o povo. São guias cegos, sepulcros caiados. Essa semana uma mulher xingou um palavrão semana passada no altar. A outra gritou essa semana. Meu marido pode, o pastor da igreja pode estar comendo todas as jovens, as meninas, mas é meu marido ainda. Quer dizer que pode fazer isso aí, mas é o marido dela. A igreja está perdida, cheia de escândalo, porque não estão vivendo a palavra. Pessoas que vendem seus carros, suas casas e botam no altar da igreja. Enganado por essas pessoas. Pessoas que, no afã de sair dos seus problemas, fazem coisas que a gente... Rapaz, eu vou dizer um ditado que até Deus duvida. São enganados. Pastores adúlteros, obreiros fraudulentos. E quando você vai conversar com essas pessoas, elas não conhecem a palavra. E quando sabem um versículo, é distorcido para tirar das pessoas, para matar a fé das pessoas. Eu tenho conversado com muita gente. O que tem de gente que não está indo para a igreja mais por causa dessas coisas, porque deixaram de ouvir a palavra de Deus. Deixaram de praticar a palavra de Deus. Não se espante não que a igreja vai estar vazia. A igreja vai estar vazia. A igreja de Jesus vai estar faltando membros do corpo. Sabe por quê? Porque até os escolhidos serão enganados. Porque quando o que já está condenado vier, ele vai sentar no trono de Deus e vai se passar por Deus. Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. Vai fazer milagres como Deus e vai enganar um bocado de gente, como está acontecendo. O enganador vai enganar muita gente. Sabe por quê? A Bíblia diz: errais porque não conheceis as Escrituras. Jesus disse: errais porque não conheceis as Escrituras. Oséias 4:6 diz: o meu povo sofre, padece, perece por falta de conhecimento. Quem não conhece a palavra de Deus padece, perece, e o diabo toma conta. A gente precisa aprender para a gente se libertar. Não adianta chegar na igreja, fazer corrente, fazer campanha, botar a mão na cabeça, sai demônio, soprar o povo, profetizar. Deus está quebrando os laços hoje, cortar laço com a mão. Tem um anjo aqui, eu ouço o anjo está falando. E a vida da pessoa a mesma coisa. Por quê? Porque a palavra de Deus nunca foi pregada.